Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada nós estamos conversando com estrangeiros que falam português, porque a gente tem muita curiosidade de saber qual é a visão deles sobre a cultura brasileira, sobre os brasileiros. Exatamente, então puxa a cadeira, pega um pão de queijo, que o O de Casa está começando. Mas antes da gente começar com o nosso convidado, queria lembrar vocês de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Lembrando que essa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira. Então, se você apoia, se você gosta desses episódios, faz isso pela gente, porque ajuda demais o canal a crescer. Isso mesmo, Fê. E hoje, de novo, contamos com o apoio da Mavieira Consultoria, responsável pela produção de moda e estilo desse episódio. A Mavieira sempre conosco, nos ajudando aqui na produção, tá cada vez melhor. E você aí de casa também pode ganhar assim um banho de estilo como nós, através do cupom O de Casa, onde você consegue 20% de desconto na análise de coloração pessoal, que é um trabalho incrível que a Mavieira fez aqui com a gente. Então corre lá no Instagram, porque as vagas são limitadas e é para a região de Detroit, Michigan. Então corre lá no Instagram, @Mavieira Consultoria. Bom, mas antes da gente chamar o convidado de hoje, a gente tem que chamar sempre o nosso convidado de honra, que participa desta temporada em específico. Quem vai chamar dessa vez? Eu ou você? E com vocês... Conselhos do Velho Ditado. Qual que é o conselho de hoje? Quem canta, os males espanta. Acho bem propício esse, hein, Fê, para hoje. Nossa, esse foi escolhido a dedo, né? Para o convidado de hoje. Bom, esse conselho eu sempre ouvi desde criança da minha mãe, que adorava cantar. E realmente, gente, toda vez que eu tô assim, meio pra baixo, né? A energia não tá muito alta, é só botar uma música e cantar junto com a música que, nossa, transforma, né? E tem uma coisa muito interessante, o meu filho mais velho, ele às vezes tem uns episódios de mau humor, sabe? Principalmente para acordar de manhã. Então, eu vou pro quarto dele e falo pra Alexa, toca Who Let the Dogs Out. Bem alto. E ele acorda com essa música, sabe? Aquela Who Let the Dogs Out. Por incrível que pareça, ele acorda super feliz. Eu não sei se eu ia acordar tão feliz não, mas eu concordo que a música ela traz uma energia diferente, não tem como a gente ficar no mesmo estado de espírito, né? Então, cantar realmente espanta os males. Mas eu tô super curiosa para saber o que nosso convidado vai achar, se ele tem algum ditado parecido, porque a gente já sabe, né, pelo cenário, que nós vamos conversar com um estrangeiro, né? É isso aí. Tô super curiosa, vou trazer as credenciais dele agora. A gente vai conversar hoje com o Robertinho da Viola, ou Roberto, que ele prefere ser chamado de Roberto, que soa muito melhor que Robert em português. Ele é músico, cantor, compositor, intérprete, médico e artista, pintor de arte abstrata. E o seu papel mais importante, pai de 2 meninos incríveis que te trazem mais alegria e desafios que poderia ter imaginado. Ele é formado com título em Linguística, Espanhol e Português na Universidade de Minnesota. Nasceu em St. Paul, em Minnesota, e agora mora no sul de Minneapolis. Gente, ele esteve no Brasil de 7 a 8 vezes entre 94 e 2025. E olha a lista de estados que ele conhece. Uruguaiana, São Paulo, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Vitória, Campo Grande, Rio, Salvador, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Belo Horizonte. Mais do que eu! Incrível! Amei! Roberto, seja bem-vindo ao O de Casa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Então. Você viajou bastante. Nossa! Eu sempre quis voltar, né? O brasileiro é muito... tem muita hospitalidade no Brasil. O brasileiro sempre... Sabe, começou realmente... A minha primeira viagem foi super interessante, porque eu fui para a Universidade de Minnesota depois de ter morado no Equador por 1 ano. E aí eu, obviamente, aprendi espanhol.
Então, entrei na universidade fazendo teste de espanhol, saindo de muito crédito, e aí eu estava já no caminho de espanhol e português. Aí, de espanhol. Então, mas aí eu vi uma aula, eu tinha muito... Bom, eu acho que foi realmente... Eu estava fazendo carreira de espanhol e fiquei muito interessado pelas línguas. Então, vi que teve uma carreira de linguística, né? De título de linguística. Mas foi o dia que um mineiro de Belo Horizonte chamado Chelis Camargo, ele estava com, sabe, aquele Walkman com a fita, com a cassete. E assim, um dia para mim, Roberto, olha aí, escuta um pouco de música brasileira. Teve um mixtape, né? E então eu escutei e fiquei totalmente pirado, totalmente obsessionado pela música brasileira desde esse momento. E aí, nossa! Então foi a música que realmente me empolgou, me motivou para aprender a língua portuguesa. Você lembra qual música foi que você ouviu no Walkman? Era música de Tom Jobim, sabe? E foi uma coleção de músicas de Tom Jobim e também Caetano, Gilberto Gil, Caetano, Djavan, João Bosco, Chico Buarque. Bom, uma mistura, né, da música mais popular brasileira. E aí teve uma música Lígia que adorei. Mas foi a primeira vez que fui no Rio. Bom, então, mas vou dizer que desde esse momento, como eu gostei tanto do Chelis, cada vez que eu encontrava um brasileiro por aí, fiz amigo, né? E aí os amigos... E também estava tocando música, então saía e às vezes os brasileiros apareciam. Mas depois de conhecer como 4, 5 amigos brasileiros de várias cidades no Brasil, todos eles, eu estava pensando, eu quero viajar para o Brasil. Todos eles me falaram, Roberto, tem que me visitar, porque eles eram estudantes na universidade também. Né? Depois eles voltaram e com convite, né? E não só para visitar, mas para ficar mesmo na casa deles. Né? Sim, então, claro. Típico do brasileiro, né? Típico do brasileiro. Então, foi quase de graça. Só paguei avião, transporte. Chegava nas cidades, tinha um amigo em Vitória, uma amiga em São Paulo, uma amiga no Rio, uma amiga em Florianópolis. Então, a primeira viagem foi essas cidades. E Foz do Iguaçu, porque ficou no caminho. Porque eu estava com um amigo viajando de ônibus, começando no Equador, visitando a minha família, que me hospedou uns anos antes. Mas aí eu fui por terra, assim, de ônibus, por Equador, Peru, Chile, subindo na Argentina. E a coisa que eu estava... realmente, o que mais queria fazer era conhecer o Tom Jobim. E então falei, nossa, eu vou procurar ele no Rio. mas no estúdio do Chile, sabe, em Punta Arenas, né? Glaciares, eu estava fazendo alpinismo nos glaciares. Aí eu vi o jornal do sul do Chile, um povinho pequenininho, né? Uma cidadezinha. Falou, morre o Tom Jobim, compositor brasileiro famoso, tudo. E chorando. Mas aí eu estava vendo também que eu estava morando em Nova York há muitos anos. Você não ia encontrar com ele de qualquer jeito. Lá no Brasil. Ó, nós já estamos indo lá para frente, porque eu quero falar sobre isso ainda, mas nós vamos voltar. Me fala aqui, voltando lá no dito popular. Você já conhecia esse dito? Imagino que você já está bem inserido na cultura brasileira. Tinha escutado. E tem algum parecido com esse em inglês? Eu acho que o que a gente tem seria He who sings, the whole world sings with him. Mas é interessante porque canta, os males espanta. No Brasil, não tem que escolher um gênero masculino ou feminino, né? No inglês é um pouco irônico que o inglês, que eu considero um país talvez menos machista, né? Você tem que escolher, não pode falar who sings, the world sings with. You could say they who sing, the world sings with them. Agora dá para falar isso, mas na época
todos aqueles ditos eram só de homens. Então, he who sings, the world sings with him. Mas eu gosto mais da versão em português, porque é mais neutro, né? É verdade. É igual tem um outro também que é do limão. Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Uhum. Em inglês também ele fala someone, não é? Alguma coisa assim. Nesse caso, if the world gives you lemons, make lemonade. Ah, ok. Nesse caso. Esse existe também em português. Muito Fala, parecido. Fê. Os brasileiros falam? Falam. Quer dizer, a gente fala sobre esse do limão, né? De fazer uma limonada. Não. É poucas vezes que tem uma tradução direta dos provérbios, né? Dos ditos. Legal. Isso, e sabe que conversando com os estrangeiros, né, a gente descobriu que em português a gente tem muitos provérbios e muitas linguagens figuradas, né? Muitas coisas que a gente fala sem perceber, a gente coloca imagens. Até teve acho que quem foi que falou? Eu não lembro. Uma das pessoas que a gente conversou falou assim, nossa, tudo tem animais, né? Vocês sempre colocam um animal no meio. E eu nunca tinha parado para reparar nisso, né? Que assim, muita coisa a gente fala através de, enfim, contextualizado, né? Você reparou isso quando você aprendeu português? Acho que sim. Bom, aprendi de uma maneira tão orgânica através de muitos anos, muitas viagens, muitas experiências. Então, sobretudo a música, né? Escutando músicas e cantando. Eu ia dizer que tinha uma música nessa fita do Shelley, do meu amigo brasileiro, Lígia, do Tom Jobim. E então, tem a minha parte que ele fala... Bom, tem um violão aqui, posso tocar? Opa! Claro! Eu ia até perguntar, porque a gente sempre pergunta, né? Qual música brasileira te inspira? Então você já respondeu e responde cantando pra gente. Olha que delícia. Isso aí. Bora lá. O violão, dá pra ver? Dá. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano, o seu nome não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, Lígia, eu nunca quis tê-la ao meu lado. Um fim de semana, um shopping gelado, essa parte é importante, em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão, o seu nome rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você, Lígia. Aí continua, né? Mas essa a frase que lembrei. Calma. Obrigado. Mas quando fui pro Rio, essa primeira vez, no 94, eu fui pro Rio, eu lembrei de ter comprado um shopping lá em Copacabana. E aí, eu ia pela praia, no caminho para Leblon, eu tava pensando, nossa senhora, tô vivendo essa canção. E foi uma coisa tão incrível. Eu tomei um shopping de lá em Copacabana. Tô andando pela praia até o Leblon. Estou vivendo Tom Jobim. Nossa, foi um momento tão incrível para mim. E eu imagino, porque assim, você conseguiu sentir a inspiração que ele teve, né? Para escrever a música, né? Esse sentimento que você sentiu foi a inspiração dele quando ele passou por essa mesma situação. E eu lembro, eu sou de São Paulo, a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro e que eu cheguei em Copacabana,
e eu vi aquela paisagem, aquela coisa. Eu comecei a chorar, que eu falei, gente, que lugar Aham. lindo! Que, não é, assim, Mas, que coisa incrível, assim, é muito, muito forte, né? é, É verdade. Samba do Avião faz a mesma coisa. E também pra Ana, né? A minha namorada é carioca. Então, ela, toda vez que escuta essa música, praticamente chora. Ela chora toda vez que vai pro Rio e toda vez que sai do Rio, tá chorando. E É. eu já fui com ela. Mas essa música, sabe, falando de minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio tem uma praia sem fim, Rio foi feito É. para mim. Então, todas essas músicas, eu praticamente aprendi a língua portuguesa raiz das músicas, né? Escutando. Então, Aham. as primeiras frases que eu falava eram, sabe, eu escutava Caetano, gosto muito de te ver, Leãozinho. Então, vi uma amiga, eu gosto de ver, né? Tô recitando letras das músicas. Isso é muito interessante no aprendizado de uma nova língua, né? O tanto Uhum. que a gente se conecta com ela depois que você entende realmente o significado do que aquilo quer dizer, da vivência que você teve. Então, assim, eu já te conheço há algum tempo, eu sei que realmente você vive essa cultura brasileira no seu jeito, na sua música, até quando você não está cantando em português, Também. né? Então, assim, isso é muito bacana. Como é que fala? Eu ia falar inspirador, mas acho que é um pouco mais assim, deixa a gente relaxar, deixa a gente se sentindo em casa, sabe como? Uhum. Isso é Legal. gostoso demais. Que bom. Mas conta um pouquinho sobre o seu trabalho aí com a música, né? Então você gostou da música brasileira, daí você foi para o Brasil, certo? E aí o que aconteceu depois, Uhum. só para a gente entender? Bom, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha nessa viagem. Eu gastei em partituras, em livros. O Almir Shediac era sabe, um cara que fez muitos livros junto com os compositores, junto com Caetano, Djavan, Tom Jobim, é, que mais, Gilberto Gil. E tem Songbook, que eu diria que é a versão mais pura, porque os próprios compositores rara vez são parte desse processo de escrever partituras para as músicas. Você encontra esses livrinhos assim com letra e acordes. E ele não sabe nada mas eles estavam participando, então ele pegou uma versão bem fiel, né, a ideia do compositor. Então, se eu uso, por exemplo, o que eu estou olhando aqui para a Lígia, por exemplo, é uma cópia desse mesmo livro que eu comprei no ano 94, que eu estive lá. E dá para conseguir partituras de outros lugares, mas esse é bem legal. Então, consegui muitas partituras assim. Então, estava tocando as músicas que às vezes eu escutava um músico de jazz tocar aqui, Garota de Ipanema. Eu falei, esses acordes não são os acordes corretos, né? E muitas vezes eu mostrava para as pessoas, essa é a versão verdadeira dessa música. Então, várias pessoas falam, nossa, faz diferença, né? Então, eu estava aprendendo essas músicas, me encerrei no meu quarto, lá no apartamento que tinha lá da universidade, e fiquei horas e horas aprendendo as músicas. E aí eu fui para uma festa, porque eu estive no Brasil, primeira vez estive no Brasil em 94, final de 94, começo de 95. Voltei, e esse verão fui convidado para uma festa brasileira, aí conheci vários músicos, e a gente fez uma banda chamada, naquela época, Mocotó Brasil. E a gente tocava em festa, a gente tocava em vários lugares na cidade, mas depois o cara, 3 anos depois, em 98, o líder da banda voltou para o Brasil. Então, ou a banda não tinha líder, não tinha cantor, ou eu tinha que ser o cantor e o novo líder da banda. Então, decidi pegar esse papel, né? Então, mudamos o nome a Beira Mar Brasil e continuamos tocando, e até hoje essa banda existe, 30 anos depois. Eu fui para
Salvador no 2002. Acho que foi a terceira ou quarta viagem no Brasil. E aí fui pro Carnaval. E fiquei tão inspirado e tão animado que voltei e comecei a organizar Carnaval brasileiro aqui na cidade de Minneapolis, Saint Paul. E chegou a ser, através dos anos, foi crescendo até ter 1.000 pessoas que iam nas nossas festas de Carnaval. Chegou a ser a maior festa e a festa de mais tempo no Upper Midwest dos Estados Unidos. Até fui homenageado. Assim, tipo, um cara brasileiro aqui me enviou para uma coisa chamada Heróis da Comunidade Brasileira. E geralmente são brasileiros que ganham esse prêmio. E lá em Fort Lauderdale, Florida, eles entregam o plaque, sei lá, uma coisa dourada, né? Que fala. Tipo um troféu. Troféu, eu tenho lá em cima. Então, mas o raro... E eu estava na Europa quando foi essa cerimônia, mas o cara voou para Flórida, pegou a coisa para mim e eles filmaram. E então ele me deu quando ele chegou, me deu a coisa mas ele falou, Roberto, isso é uma coisa muito especial, porque eu acho que você se não o único, um dos poucos norte-americanos que ganhou esse prêmio. E eu estou honrado, né? Porque é muito trabalho e sempre a comunidade brasileira aprecia muito. E falaram, Roberto, obrigado, a gente se sentiu em casa. Então, me motivou a continuar fazendo o evento até eu tinha filhos. E eu lembro desses primeiros anos que eu tinha 2 meninos pequenos, não estava dormindo bem, estava acordando de noite com eles. E no 2015, 2016 foi quando a gente chegou ao top, né? Foi em International Market Square, a gente teve 1.000 pessoas, mas quase morri, porque não dava para... Era diretor do evento, líder da banda, contratado todos os músicos, dançarinos que vinham do Chicago, e então, e a Dandara, que vinha de Salvador, que cantava com Banda Relógio, eu acho. Mas, enfim, chegou a ser um evento muito grande, só que depois não tive a energia. Já tenho um pouco mais de anos e então ficou sempre mais cansativo para mim. Agora, tem outros brasileiros aqui que estão organizando eventos também, então, às vezes eu prefiro ficar fora do que arriscar organizar e que não dá certo. Mas eu sempre quero organizar eventos e vamos ver como vai no futuro. Mas para mim, a música brasileira é uma das coisas que mais alegria me traz. E várias viagens no Brasil, aprendendo novas músicas, conhecendo músicos bem bons. Fui no Clube da Esquina, lá em Belo Horizonte, onde Lô Borges, Milton Nascimento, vários músicos famosos começaram a carreira deles, né? Então, toquei lá e toquei uma música de João Bosco, O Bêbado Equilibrista, que tinha tocado também no Rio, lá em Ipanema mesmo. Eles fecharam a porta e me convidaram uma vez a tocar essa música. E que viagem, porque todo mundo estava cantando junto comigo. Isso nunca acontece aqui nos Estados Unidos. Mas no Brasil isso é uma coisa super legal, que todo mundo canta com você e gostei muito. Eu acho que são várias vertentes aí que você está falando que eu sinto essa diferença de, obviamente, né, de não estar no Brasil. Eu acho que aqui a comunidade ela tem muita atividade, existem muitos eventos, muitas coisas brasileiras acontecendo, mas a comunidade ainda não se sente engajada em muita coisa. E esse é meu ponto de vista, estando aqui há 3 anos, né? Então, assim, eu já participei do carnaval, meu primeiro carnaval aqui foi com o Robert, realmente super organizado, super brasileiro, né? Então, ainda tem essa questão das pessoas, às vezes, porque tem dois pontos de vista, né? É o americano fazendo alguma coisa brasileira e um brasileiro fazendo uma coisa brasileira. Então, às vezes ainda tem uma divisão aí que a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas que
é ruim para a comunidade brasileira. O que eu sinto falta aqui é de poder agregar todo mundo. Se a gente tivesse todas essas pessoas que trabalham com cultura brasileira mais unidas, a gente ia ter, assim, vários festivais, né? E ia fazer a gente se sentir mais brasileiro, talvez, mais em casa. Porque eu acho bonito o estrangeiro gostar tanto da nossa cultura, sabe? E outro ponto que eu acho que divide também é que aqui fora existem vários nichos, né? Então tem um que gosta só do forró, tem um que gosta só do samba, tem um que gosta só do funk. E aí juntar todo mundo num evento só às vezes é mais difícil também, né? Ainda tem isso. Também, pode ser, sim. Eu gosto de vários estilos. Eu tenho um quinteto de música de choro, Choro Borealis. E eu gosto muito dessa banda. Foi no 2011, já tinha tocado música brasileira por 17 anos. E aí eu vi essa música e aí fui para outro nível. Porque é uma música bem mais difícil de dominar, sabe, para violão de 7 cordas, que eu toco, inspirado pelo Yamandu Costa, né, que eu vi ele por primeira vez uns, sei lá, 15 anos atrás. Aí eu fui então, foi no 2011 mesmo que eu fui para Califórnia para estudar com Alessandro Penese, um brasileiro de São Paulo, guitarrista, violonista também muito, muito bom. E tive a oportunidade de conhecer o Choro, e aí a gente formou com os mesmos músicos da banda Beira-Mar Brasil. O percussionista dessa banda, um dos percussionistas também é muito bom no clarinete, o Pat O'Keefe. E o Tim O'Keefe toca percussão com todo mundo aqui, de qualquer estilo internacional. Então, com eles dois, começamos essa banda Choro Borealis, e agora tem cavaquinho e tem flauta também. Então é muito, muito divertido. Que legal, que bom, né? Que muito bacana. Essa iniciativa, né, de compartilhar essa riqueza, assim, da cultura brasileira e dessa paixão mesmo, né, que você descobriu com a música brasileira. E o que você sabia do Brasil antes de entrar em contato com a música, com os brasileiros, ou ir para lá? Você tinha alguma informação? Sabe uma coisa? Realmente não tinha nenhuma ideia, porque foi assim uma coisa tão rápida e tão de repente, porque ouvi a música, eu falei, nossa senhora, tenho que aprender essa música, tenho que aprender a cantar, tocar essa música e cantar como se fosse brasileiro. O meu sonho era que as pessoas me iriam escutar sem saber que eu era norte-americano. Então, uma vez, quando a gente estava tocando a nossa festa de São João, que já organizei por vários anos em Roseville, aqui em Minnesota, teve um brasileiro lá no público, mas, bom, primeiro teve um cara dançando, a gente estava tocando festa do interior, frevo. Teve um cara dançando frevo, um cara jovem, dançando pra caramba, assim, muito, muito bem dançando frevo, assim, descendo, subindo, tudo, né? E no final dessa música eu falei, nossa senhora, você dançou um frevo, assim, no microfone, pra todo mundo, teve 300, 400 pessoas lá. Você dançou esse frevo incrivelmente, cara. Como você não veio, vem pra cá. Então, comecei com ele. Aí ele falou, meu nome é Dan. Eu falei, o quê? Você... Eu sou. Você fala português? Falo. Nossa senhora, o cara daqui dançando frevo assim. Aí o cara no público fala, mas Robertinho, você também não é daqui. Você não é brasileiro também, cara. Eu falei, bom, tá certo. Já fiquei tão amado. Eu quase me sinto brasileiro, né? Lá engraçado foi um cara que veio depois, no final do show. Robertinho, é certo? Você não é brasileiro? Eu falei, não. Todos esses anos eu tô assistindo os seus eventos e tô sempre pensando que é brasileiro. Falei, olha. Yes! Então, mas me dá muito prazer poder representar um país que já me deu tanto, né? Já me inspirou tanto. E isso tem influência nas outras músicas que eu faço também. O jeito de tocar, o jeito de cantar.
Uhum. informa também o que eu estou fazendo, por exemplo, com a música mexicana, música italiana, que eu faço também, música de qualquer lugar. Eu também canto muitas músicas em inglês. E eu componho também, então componho em estilos de choro, de samba, até letra em português. E, e também o meu estilo, só quando estou fazendo uma música em inglês, uma música que vem da cabeça, tem uma influência brasileira. Uhum. Até as pessoas falam, né? E eu penso, bom, normal, né? Depois de ficar 30 anos ingerindo tudo que o Sim, Brasil tem sim. musicalmente. Super legal. Isso que eu ia chegar nisso, assim, como que a cultura brasileira e a língua portuguesa te modificaram, né? E é perceptível, te modificou em tudo, porque inclusive no seu dia a dia você deve trazer muita coisa da cultura brasileira de tanta vivência que você tem, né? Uhum. Eu queria que você elencasse aí alguma coisa que hoje você faz diferente por ter aprendido um pouco mais da cultura brasileira. Bom, você tá vendo as cores aqui na minha casa? Verde. Pronto, respondido. Também eu cozinho arroz com feijão bem frequentemente. Não sei, passo muito tempo com a Ana, com a minha namorada carioca. A gente fala em português, a gente come comidas brasileiras também. É muito legal que ela tá morando aqui 20 anos, então ela tem um conhecimento da nossa cultura aqui dos Estados Unidos, mas também sempre manteve muita cultura brasileira. Ela definitivamente mantém esses laços com o Rio de Janeiro. Então, na conversa nossa, sempre vai do inglês ao português, vai mudando, sabe? E é uma coisa tão rica. Não sei, é super legal, porque nenhum dos dois se sente muito, sabe? São culturas distintas, né? Diferentes. Sim. Mas nenhum dos dois se sente assim, fora de casa. Eu me sinto tão natural, tão compatível com ela. Muito mais do que várias norte-americanas, as minhas ex-namoradas, né? E então, isso é super legal, se poder compartilhar isso e sentir totalmente eu. E ela também fala a mesma coisa, que ela não precisa mudar nada para estar comigo. E então, acho que tem essa parte também. Sabe que quando eu vim pra cá, só quando a gente sai da nossa cultura que a gente consegue ver as diferenças, quão diferente a outra cultura é, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu percebi que a forma de pensar dos americanos era muito diferente da forma como eu pensava em coisas pequenas, assim, em situações corriqueiras do dia a dia, em coisas que para mim pareciam, tipo, é óbvio, mas não é óbvio, né? Claro que é óbvio para mim, da onde eu vim, né? Aqui é diferente. E aí, para eu conseguir entender um pouco mais, eu tentei mergulhar. Então, tipo assim, comer a mesma coisa que se come, frequentar os mesmos lugares, ouvir as mesmas músicas. O máximo que eu podia assim, viver junto, desde as pequenas coisas até as grandes, e aí caindo fichas, sabe? Falar, tá, entendi. É por isso que sempre fazem dessa forma, é por isso que sempre falam assim, é por isso... Sabe, isso foi muito rico, né? E eu queria saber como que foi para você, quais foram as fichas que caíram, se você teve esse choque, né, quando você foi para o Brasil, e quais as conclusões que você tirou a partir daí? Bom, eu vou ser sincero, nunca senti um choque. Nunca, assim, mesma coisa aconteceu no Equador. Eu acho que eu tenho uma parte de mim, mesmo não tendo nenhuma gota de sangue brasileiro, latino-americano, né? O choque cultural para mim, quando eu morei no Equador como estudante, né, estrangeiro, com um programa de intercâmbio, o choque que eu senti quando eu fui para o Equador foi muito menor do que o choque que eu
senti quando voltei para os Estados Unidos. E quando eu fui para o Brasil, eu me senti muito em casa. Eu nunca senti nenhum... Eu senti mais choque depois de voltar para cá. Depois de ficar vários meses viajando pela América do Sul, porque essa viagem, como falei, vários países, Brasil, depois voltando Paraguai, o trem da morte, né? Que vai subindo Paraguai até Bolívia. E claro que teve momentos difíceis. Teve um momento que teve um policial que estava fumando maconha. Ele teve que colocar um selo no passaporte. Estava fechado o lugar lá, o escritório. Mas estava aberto, mas falava que teve os caras lá, falava que abria às 8, né? Era 7h50 por aí, quase às 8. E a gente estava tentando pegar o trem, né, para subir a Bolívia. E aí eu perguntei, entrei, né, ou coloquei a cabeça dentro, será que vocês podem estampar, não sei, colocar o selo no passaporte para poder continuar na viagem? Ah, não, a gente não está aberto ainda. Eu falei, mas será que daria para fazer de qualquer jeito? Sei lá, não lembro como falei, porque o meu português não era tão bom naquela época. O cara tirou uma pistola e colocou na minha cabeça. Assim, você tá tentando me mostrar como... você tá tentando me falar como eu devo trabalho, né? Foi a coisa mais espantosa que aconteceu na minha vida. Meu Deus! Aí eu vi, ok, então, tem algumas diferenças. Isso nunca ia acontecer nos Estados Unidos. Primeiro, o policial... Mas acho que você estava numa região de fronteira. Era fronteira do Brasil com o quê? Paraguai? Isso? Fronteira de Paraguai com o Brasil. Entendi. Acho que é Campo Grande. E isso também foi chocante esse momento, obviamente, né? Claro, mas quando você fala que você sentiu o choque quando você voltava para os Estados Unidos, como que é isso? Explica pra gente. Bom, porque eu acho que eu tenho tendência a certas coisas, por exemplo, é muito engraçado, a Ana sempre... Eu tenho problema com pontualidade, mas ela sempre chega cedo. É a brasileira desse jeito, né? Chega 5 minutos antes. Eu chego na hora e já estou atrasada. Então, para mim, a minha família tem história de chegar tarde para tudo. Se eu estou conversando com alguém, eu prefiro conversar, terminar a conversa do que eu tenho que chegar no trabalho. Ou, né, americano geralmente é muito focado no trabalho, no sair para frente, não dá muita importância à família, às amizades, à vida social. Então, acho que aqui tem uma vida abreviada social. E para mim, indo para o Equador e depois para o Brasil, e vários países latino-americanos, tem muito mais importância nas amizades, na vida social, do que no trabalho. E para ver, porque eu não sabia como os brasileiros começavam a festejar à meia-noite e até às 6 da manhã. Aqui isso não dá. Você fica, não sei, mas todo aqui mundo tem hora para acabar, né? Que é muito, muito estranho, assim, né? A festa tem hora para começar e para acabar. Então, ficando na praia até madrugada, tocando violão, cantando, festejando. Então, quando eu voltei, eu percebi isso, a falta de importância das amizades e a obsessão com o trabalho. Eu falei, eu não gosto daqui, eu quero... Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho de intérprete também no hospital Hennepin Healthcare, aqui em Minneapolis. E eu gosto muito do meu trabalho, porque eu sou intérprete de espanhol e português, posso manter a língua falando todo dia. Bom, eu trabalho 3 dias por semana, então é um trabalho de meio tempo, mas com benefícios, com convênio médico e tudo. Mas aí me permite também ser músico. Mas, então... já me perdi. Enfim. Mas
do trabalho. Eu senti Não, muita falta de... eu ia dizer que aqui tem bons trabalhos, né? Como músico, aqui eu posso ganhar muito bem comparado com... No Brasil não ganharia nada, né? Não tem a infraestrutura econômica nas artes para poder pensar aos artistas. Aqui, Sim. Minneapolis é uma cidade até também comparada com outras cidades nos Estados Unidos, tem muito mais dinheiro disponível para apoiar as artes. Tem até músicos que chegaram aqui em Minneapolis para poder viver melhor da música, que moravam em Nova York, sei lá, Texas, e vem aqui porque sabem que aqui dão mais... Até o nosso carnaval beneficiou também porque ganhamos o saxofonista escreveu, sabe, aqueles, como se fala, grants, né, para conseguir dinheiro do Estado para eventos culturais. Então, o nosso carnaval brasileiro, o nosso evento, ganhou esse grant, tipo, 7 vezes, talvez, entre 5 e 10 mil dólares. E também tem pessoas com muita grana aqui, né? Agora, uma mulher me a festa de aniversário dela para tocar, casamento, várias coisas. Eu posso viver bem assim a combinação da música e o meu trabalho no hospital. Então, sim. Então, mas eu acho que aqui também, além de tudo, os Estados Unidos ele não usa a arte como alguma coisa ou aleatória ou tipo só para se divertir, igual a gente vê no Brasil, né? No Brasil ainda não tem essa questão da cultura ser tão valorizada, principalmente na educação. Aqui não, na escola as crianças já estão em banda, já participam de grupos de teatro, então assim, é toda uma cultura construída desde muito cedo. Então aqui as pessoas, eu vejo assim, no Brasil às vezes é mais caro você participar dessas coisas, é mais caro você ir ao teatro, é mais caro você ir ao cinema. Então aqui também tem esse outro lado, além de ter mais grants. Lá no Brasil a gente também tem, mas eu acho que a diferença está na educação. Eu acho que aqui você é educado a conhecer a arte desde muito cedo, entendeu? De considerar a arte não só como alguma coisa para te... só tá me vendo a palavra em inglês. Se divertir? É isso. Não só para diversão, né? É um trabalho, é potencial trabalho. Então, eu acho que isso também faz uma diferença da forma como o americano usa e vê a arte aqui, né? Bom, eu acho interessante isso porque eu acho que também tem a ver com... Eu acho que a música em muitos outros países do mundo, na África, eu já estive na África algumas vezes também, fazendo música, e a música faz parte da cultura de uma forma muito mais integral em vários outros países, no Brasil também. Então, eu acho que é difícil quando é uma parte tão integral da cultura, se você caminha pelas ruas e você escuta música por onde for, né? Pelourinho, Rio, tem música saindo, a mesma coisa em Buenos Aires. Eu fui estudar tango, toco tango também, e, nossa, você caminha pelas ruas do centro do Buenos Aires, está escutando, tem música por todas partes. E então, talvez com isso não é tão valorizado como... Que é muito comum, né? Não é tão... é muito comum. É comum. Então, as pessoas podem ter música ao lado da casa, porque vão pagar, né? Sim. Estão aprendendo na vida. Todo Brasil... É difícil encontrar um brasileiro que não saiba cantar. Existem. Mas é difícil. Mas aqui nos Estados Unidos tem muitos norte-americanos que não sabem para cantar, não sabem cantar para salvar a vida. Então, você tem que ir para aula de música, né, para estudar música. Lá no Brasil você só tem a sua vida e vai aprender música, né? Violão, tem sempre um violão na família, tem, né? Então um tio lá. É uma coisa... Então, é super interessante esse assunto, né? É verdade. Porque, assim, a arte acaba sendo uma manifestação cultural natural, né? Essa coisa... Quando a gente... Eu acho que passa muito por essa coisa da gente olhar com
primeiro, ser exposto a, né? Então, se desde criança a sua família tem música, canta, dança alguma coisa, você vai nas reuniões, no churrasco. Churrasco é muito para isso, né? Assim, no Brasil, né? O churrasco, você não vai lá só para comer carne, você vai para encontrar as pessoas, para conversar, para dançar um pouquinho, para ouvir música. Tá tudo junto, assim, né? Então você vai crescendo com isso, naturalmente vai fazendo parte de você. Então, não fica aquela pergunta, ai, mas onde você aprendeu a sambar? Não tem essa pergunta, tipo assim, como assim onde eu aprendi a sambar, né? Tipo, é natural, uma coisa que acontece, você vai, né? Vai fazendo Verdade. então, passa meio por aí. Essas coisas, por exemplo, eu aprendi salsa numa festa de um cara de Porto Rico, lá na Universidade de Minnesota, quando eu estava estudando. Fiquei muito interessado pela música latina, né, em geral. E fui para uma festa e eles me ensinaram a dançar salsa. Mas nunca tinha escutado, nunca tinha aprendido, né? Não, mas pelo menos eu peguei 18, 19 anos e aí deu pra... Agora até hoje eu danço salsa e tá bem dentro do meu corpo, porque não aprendi com 30 anos, aprendi com 18. Sim. O cérebro tá... É outra coisa. Então, e a mesma coisa com o português, como comecei a aprender suficientemente jovem para não comecei tarde. Então, quando eu estou falando português, estou pensando em português, não estou traduzindo na minha cabeça, que fazem muitas pessoas quando aprendem uma tarde, né? Então, é uma coisa muito natural, que eu fico agradecido que pelo menos comecei jovem assim para conseguir essa habilidade. Muito legal. Tanto como jeito de viver, jeito de compartilhar, né? Jeito de se comunicar. E aqui, o que não falam do Brasil, que você fala assim, poxa vida, as pessoas não falam sobre isso, deviam falar mais. Bom, estou tentando lembrar a minha resposta. É a resposta minha? Relaxa. O que você pensa sobre isso? Você acha que tem alguma coisa assim que é tão nítido depois que você conheceu a cultura e aí você fala, pelo amor de Deus, as pessoas não falam mais sobre isso no Brasil? Acho que... Do Brasil, né? Acho que... estou lembrando agora que o Brasil é um país tão grande e tem tanta variedade. Parece vários países num país só. Parece. Você vai para o Nordeste, aí você vai para Curitiba e compara, né, a experiência. Por o alemão na Curitiba, o jeito de falar é diferente, totalmente diferente, não tem nada a ver. Mas a língua portuguesa continua sendo a mesma. Então, isso se reflete também na música. A música dos lugares diferentes é muito diferente. Então, tem tantos elementos. No Brasil, aqui nos Estados Unidos, o índio, né, o nativo americano, norte-americano, foi muito, muito marginalizado. Também no Brasil. Mas ainda existe uma cultura indígena no Brasil que teve influência na cultura brasileira. Até na língua, nas certas palavras. Vocabulário. E as pemas no carnaval vêm da cultura indígena. Então, aqui, o nativo foi tão marginalizado que não tem nenhum elemento, eu acho, da cultura dos Estados Unidos em geral. Em vários lugares, né, tem talvez em lugares assim, mas nunca chegou a um nível de influência assim como no Brasil e outros países, né? No Equador, por exemplo, a presença indígena é muito alta lá nos Andes dos Incas, né? E então até Quechua, as pessoas falam espanhol com palavras de Quechua. Eu aprendi várias palavras de Quechua e se falam essas palavras diariamente. Aqui você não vai... Bom, talvez que eu não tenha uma coisa que não saiba, mas do que eu saiba, não tem essa influência. Então, tem tanta influência africana também, né? E se manteve intacta a cultura africana no Brasil, não como Estados Unidos. Aqui tem uma cultura
afro-americana, né? Mas, por exemplo, o candomblé, a capoeira, essas coisas vieram da influência africana. E aqui, também porque chegaram muitos mais escravos no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. E aqui conseguiram separar, né? Fizeram com intenção separar os grupos tribais para matar a cultura africana, né? No Brasil, não conseguiram. Chegaram muitos africanos mesmo na Bahia, 80% africano. E então, eu acho que essa influência africana, influência indígena, influência europeia, italiana, alemão, até, sabe, no Rio, tem músicas com ritmos... o shot, por exemplo, vem de ritmos europeus, né? Várias músicas. Então, a mistura de coisas e como se encontram é impressionante. Então, acho que não sabem quão tão grande é o Brasil e a variedade que tem em várias áreas e a riqueza e a variedade de música que vem como resultado. Eu acho que é muito curioso isso que você falou, porque quando a gente olha assim, para o Brasil e para os Estados Unidos, são dois países gigantes, né, que receberam imigrantes de vários lugares, só que lá no Brasil se desenvolveu de uma outra forma, um pouco diferente, e existe uma mistura de verdade, as coisas se misturaram e se permearam, e assim, claro, a gente... Tem alguns grupos, mas isso não é o mais forte. Mas o mais forte não é viver em grupos. O mais forte foi essa mistureba toda que se mostra nos brasileiros, né? Porque você nunca sabe quem é um brasileiro, né? Qualquer um pode ser um brasileiro. Então a gente não pode falar em português certas coisas. Você pode ser um brasileiro, Robert. Né? Exatamente, qualquer um pode ser um brasileiro. E também isso se mostra na comida, se mostra na música, se mostra na dança, se mostra na religião, e se mostra em todas as áreas. Assim, eu acho isso muito curioso, muito incrível, porque a gente já falou isso aqui algumas vezes. Aqui você meio que decide o que você vai seguir, se você vai seguir essa religião ou aquela religião, se você vai ouvir essa música ou aquela música. Lá no Brasil, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. E tá tudo bem, tipo, né? Isso que é diferente, né? Toda tem o seu campo, né? Meio dividido e... E essa riqueza, assim, dos estados, eu reparei também, aqui, você pode viajar bastante e ir para muitos estados, mas você vai encontrar coisas muito em comum entre os estados, por mais distante que esteja, sabe? Assim, então, o padrão das ruas, o tipo de, sei lá, de construção, né? Elas são basicamente parecidas, assim, né? Mesmo estando num lugar totalmente diferente, né? Por exemplo, eu fui para o Arizona, que está bem longe daqui, mas quando você olha a cidade, a construção da cidade é muito parecida com aqui, assim, né? Bom, sabe, você viaja de metrô, aí você desce, parece que está descendo 4 andares. E lá em Ipanema são 4 andares, de verdade. Eu acho que vai bem fundo o metrô. E então, para poder... Não sei, você não vê nada. Você viaja de metrô 15 minutos. Aí você sai e aparece, não sabe por onde foi, não sabe o caminho, sabe? É uma experiência muito surreal. Então, adorei pegar a bike. Sabe, Itaú tem um programa lá no Rio, Banco Itaú. Custa quase nada. Acho que foi R$16, né? $3 e algo. Por uma semana de aluguel de bicicleta. Você tem o app no phone, aí você vai, tira a bike, tem 1 hora, 2 vezes por dia. Não, 4 vezes por dia, pode pegar até 1 hora. Numa semana. Nossa, foi maravilhoso. Um sonho. Todos os lugares. Eu adoro andar de bike aqui também. Sempre vou pro trabalho de bicicleta e
Só se está nevando muito forte ou chovendo, aí não vou de carro. Então, e sobre o português, né? A gente conversou com uma intérprete também, ela fala 5 línguas, né? E ela falou assim que depois que ela aprendeu o português, ela viu assim a riqueza de vocabulário, né, do português, assim, e a facilidade de falar sobre coisas que não são objetivas, sobre coisas mais abstratas. Ela acha que no português você tem mais ferramentas, né, mais recursos para isso, né? Eu queria saber o que você entende a partir disso, né? E como que o português faz parte da sua vida agora? Se tem palavras que você adotou e você fala, independente com quem você estiver falando, assim. Bom, eu lembro quando eu aprendi, eu estava escutando uma música do Chico Buarque e ele falou, acho que o nome da música é a banda vai passar nessa avenida o samba popular, né? E ele fala cada paralelepípedo. E eu falei, isso é uma palavra? Que tinha uma palavra assim, uma palavra só. E aqui é cobblestone, né? Que faz parte do chão. E então é uma música que é uma palavra que obviamente não dá para usar muito porque por aqui não se encontra o paralelepípedo. Mas como eu estou trabalhando no hospital de intérprete, falando com a Ana, até falo algumas coisas talvez com os meus filhos em português, eles ficam curiosos. Eles são meio italianos, metade italianos, metade... A mãe dos meus filhos é italiana, então eles se criaram... eu falo espanhol com eles aqui em casa e a mãe fala italiano, então eles... É engraçado porque quando eu converso com a Ana, às vezes eu estou com os meus filhos e com ela e a gente conversa em português e eles falam, pai, a gente entendeu o que você falou. E, pra mim é em inglês o que a gente falou e eles entendem tudo, praticamente tudo estão entendendo em português. Então é interessante que até sem ter conhecimento direto, os meus filhos estão já absorvendo. Com conhecimento, né, de compreensão da língua. Muito interessante. Foi engraçado isso é muito bacana. Eu recebi uma amiga aqui em casa, ela é uruguaia, mas ela morou no Brasil, ela fala português. Mas ela tem sotaque, né, e às vezes ela dá umas misturadas. E aí ela tava conversando comigo, meu filho olhou pra mim e falou assim, que língua que ela tá falando? Falei... que tem. Amor, é tipo portunhol, pensa assim. Até o português já estive várias vezes em Portugal e eu entendo. Nossa, que diferente. Meu diferente, Deus. Né? Até uma curiosidade, essa diferença que você percebeu entre o português do Brasil e o português de Portugal, ela equivale ao inglês americano e britânico? Pode ser uma coisa. Pode ser. Ou também o espanhol latino-americano e o espanhol da Espanha, né? Não sei, eu acho que acho que as influências africanas e as influências indígenas mudaram o português do Brasil. Essas influências e também de outras línguas, né? Até do italiano, que tem vocabulário italiano em português também, né? E alemão, sei lá, não sei. Mas acho que... E também, talvez por influências do espanhol, não sei. Mas eu prefiro o português do Brasil. Eu também. Não, mas eu já ouvi que para aprender, quem está aprendendo português prefere o português do Brasil porque é mais claro, né? Assim, a gente abre mais as vogais, né? Fala mais... O português de Portugal, ele é mais... Vamos dizer, parece que pra come, dentro. né?
come alguns sons, né? E tem a ver com o tamanho do país também, porque quando tem mais... Eu estudei a linguística e tem um fenômeno assim, quando você tem uma área tão grande, dá para ter mais influências, mas se tem uma coerência entre tudo, aí essas influências vão incorporando na língua e a língua fica mais ampla ou fica mais generalizada, né? Um país pequeno tem uma visão muito específica dessa língua, mas quando essa língua vai se espalhar numa zona enorme, aí vai cobrindo áreas assim da Amazônia, né? E da Bahia com as influências africanas, aí depois remistura, né? E é tipo, então, se tivesse eu estudaria também todos esses fenômenos que são fascinantes para mim. Também Isso acho. É super interessante. Essas Muito influências. Mas olha, tô com dor no coração de acabar o episódio, porque tá muito gostoso conversar com você. Tá bom, né? Não, antes da última questão, eu só queria voltar lá no início, quando o Robert falou dele ter ido o Roberto falou dele ter ido para o Rio, para o Rio e pensou de ter ido para o Brasil e pensou em conhecer o Tom Jobim. Como a gente já conversou aqui, Fê, eu cheguei a produzir uma peça, né, que chama Listen to Brazil, que conta a história da música popular brasileira, tenta, né, contar um pouquinho, fala de vários estilos musicais. E quando eu apresentei essa peça pro Roberto, ele falou assim: espera, essa é a minha vida. Porque a peça, ela se passa na praia de Copacabana e é um estrangeiro que encontra uma brasileira e tem na cabeça que o Brasil tem um estilo só de música e ela começa a conversar com ele, a explicar as várias vertentes da música popular. E aí, quando ele falou isso, eu falei, então é você. E aí ele foi nosso ator principal na primeira montagem. Que legal. Foi muito Falou, legal. pronto. Muito legal, porque eu fiquei surpreendido. Eu falei, eu não tenho tempo para mais coisas assim na minha vida. Eu tenho 3 trabalhos, eu tenho 2 filhos para criar. Quando a Clarissa me apresentou essa ideia, eu falei, nossa, não posso desistir. Porque, primeiro, é a minha história, mas a outra coisa que, enquanto ao desenvolvimento da obra, eu vi que não aconteceu nesse tempo curto, assim, mas eu fui aprendendo, né? Comecei com a bossa nova mesmo, que foi o Tom Jobim que principalmente teve influência na minha vida, no meu caminho musical, mais do que qualquer outro, assim, no jeito que eu componho também, os meus gostos musicais. Mas aí eu fui aprendendo outros estilos, o choro, por exemplo, aí fui para Bahia, aprendi o axé, que trouxe para cá, né? A banda toda sabe tocar axé com, assim, 8 músicos, 9 músicos, percussão, saxofone, trompete. Então, mas fui aprendendo através de... continuo aprendendo, é isso que eu gosto. É infinito o poço musical que o Brasil tem para oferecer. Então, eu acho super legal. Então, obrigado pela oportunidade de reviver a minha vida. Assim. Pois é. Quem sabe, nós estamos aí correndo atrás da 3ª edição, tá? Então você já sinta-se convidado. Ai. Então vamos lá, gente. O Roberto. Ai, é tão difícil para mim. Roberto, a gente tá chegando no fim do episódio, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para os brasileiros ou pessoas que queiram imigrar para o seu país. O que você diria para essas pessoas? Bom, poderia dizer muita coisa, mas acho que a primeira coisa seria que tem muita coisa aqui nos Estados Unidos para oferecer, mas é muito trabalho. As pessoas acham que vão vir aqui, sabe? O que sai nos filmes. Muitas pessoas veem filmes assim norte-americanos e estão pensando, eu vou lá e trabalhar, vou viver a vida assim. Mas não é tão fácil, nem tão divertido, ou não tão simples como
como parece. É muito trabalho, tudo custa. Então, o Brasil é um país muito, muito lindo para morar. Eu acho que Pensa bem. acho que alguns, eu acho que se você tem algum dom, algum interesse muito específico ou muito, se você está muito desenvolvido e quer vir aqui aprender inglês e se dedicar a isso, e você acha que pode compartilhar uma coisa importante com o país aqui, os Estados Unidos, acho que tem mais possibilidade, né? Mas só quer vir assim para melhorar a vida. A Ana sempre falou, ela veio com o ex-marido dela, né? E ela teria uma vida muito melhor no Brasil, assim, em termos de, porque ela sofreu muito aqui, tentando trabalhar, tentando criar filho. E então tem muita coisa que pode pensar que isso vai ser mais fácil, vai ser melhor. Mas depende da situação. E depende do que você está buscando, né? Exatamente, né? Uhum. Também. Se você está buscando, sei lá, juntar dinheiro, trabalhar, guardar um dinheiro para fazer alguma coisa no Brasil, acho que super vale a pena, tem várias oportunidades aqui de trabalho. Mas, assim, ainda no Brasil, acho que os serviços todos, eles são muito mais acessíveis do que aqui, né? Então, assim, geralmente, e são muito bons os serviços no geral, né? Então, a gente precisa ver no momento de vida que você está e aquilo que você está buscando, né? E valorizar, né, o que já tem. Isso é difícil. Em inglês a gente fala grass is always greener on the other side, né? A grama é mais verde no outro lado. Mas também é importante ser agradecido pelo que já tem na vida. Mas também eu não posso dizer... É uma experiência. Eu fui criado aqui, eu me sinto afortunado, né, desse jeito, porque não tive que vir assim. E eu aprecio a vida que eu tenho aqui. Mas também gosto de muitas coisas que encontro em outros países. No Brasil, sobretudo, tem muito para oferecer. Que bom. Muito bom. Roberto, foi incrível, adorei conversar com você. Achei ótimo, assim, a sua vibe, né? A sua energia, a energia que você traz, a paixão que você tem. Dá para ver, conforme você fala, assim, o quanto você gosta, o quanto você mergulhou, o quanto você entende da música brasileira, da cultura brasileira. Que bom que você está fazendo esse trabalho aqui, compartilhando isso com as pessoas. Obrigada. Obrigado. Por fazer isso. Foi divertido. Então. E você pode falar onde as pessoas encontram você nas redes sociais, onde pode ouvir as suas músicas? Bom, eu estou no Spotify. Gravei fiz uma gravação o ano passado, que já foi a primeira gravação que eu fiz em 15 anos. Acho que sim, nossa senhora. Eu gravei 6 CDs, né, naquela época. Também foi um CD essa vez, mas agora é mais digital e Spotify, Apple Music, tudo isso. Mas quando tem filhos, é muito mais difícil encontrar um tempo e também juntar o dinheiro. Então, gravei 5 discos num período de 10 anos, entre o 2000 e 2010. Depois, foi a primeira gravação que eu fiz foi o ano passado, chamado A Life of Lessons Learned, uma vida de lições aprendidas. E o título é um pouco irônico, mas eu vou deixar que as pessoas escutem a música para aprender. Para tirar as conclusões, isso. Mas Robert Everest, A Life of Lessons Learned, e também tem vários CDs meus no disponíveis, né? Assim, RK Everest, RK Everest, como o monte, é o meu... Instagram é Robert Everest Music, YouTube é RK Everest, RK Everest. Então, e podem mandar mensagem, assim, através desses redes. Acho que no Facebook tem o Robert Everest, acho que é robert.everest.3, talvez, no Facebook. Não, isso foi a velha conta de Instagram.
Nossa Senhora. Aqui no Facebook. O melhor jeito de seguir a minha música no Facebook é Robert Everest Music. Aí eu posto as coisas que eu tô fazendo. E as bandas que você tem? É a Choro Borealis, a Beira-Mar? Beira-Mar, Choro Borealis, Robert Everest Expedition, Quarteto Rosso, que é uma banda só italiana. Eu toco bandolim, eu canto em vários dialetos de italiano. Nossa, que legal. São músicas de 1860, 1880, tem vários músicos bem antigos. Eu gosto da música tradicional, assim, sabe, funiculi, funicular, em napolitano, por exemplo, e vários exemplos assim. Então, a gente aqui, as pessoas, nos eventos italianos, a gente vai tocar em lugares assim, mas sempre tem algo rolando aqui musicalmente, dependendo do grupo, e muitas vezes eu toco como solista. Marias Então Café. é isso. Para as pessoas que estão aqui, eu tô tocando muito em Marias Café, é um restaurante colombiano. Eu toco 1 ou 2 domingos por mês. E a minha página, o meu site, está em construção agora. Eu espero terminar daqui a 1 ou 2 semanas. E aí é roberteverest.com. Então, espero ter isso já. Estou enchendo de música lá no Rio. Estão no site, fiz um novo site com nova tecnologia. O outro site era muito velho, assim, 20 Então pronto. Quase impossível. É aí que a gente vai encontrar o Robert e podemos seguir ele aí em vários shows. Tem para todo gosto. Querido, muito obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. O papo foi super gostoso. Já tô com saudade. Obrigado a vocês. Bom trabalho. Obrigada. Então, o De Casa vai ficando por aqui. A gente se vê domingo que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Ô de casa. Ô de casa.